Pessoal, nós estamos então em Marcos, capítulo 4. Na semana passada, nós vimos e refletimos juntos sobre Jesus e os seus parentes descrentes. Nós falamos sobre a realidade do trilema e da pergunta que foi feita diante das acusações, das teorias falsas acerca de Jesus. Se ele era um mentiroso, porque ele falava de coisas incríveis que pareciam não poderiam ser verdades, ou ele era um maluco, um lunático, que falava das coisas da sua cabeça simplesmente, ou ele era tudo aquilo que ele falou que ele era. E nós pudemos ver juntos e refletimos junto, através das Escrituras, que ele não era um mentiroso, que ele não era um maluco, e que ele era de fato aquele a quem ele falou que ele era. Os seus atos, a sua vida comprovaram isso. Nós falamos um pouquinho sobre a crítica textual da historicidade da questão da morte e da ressurreição de Jesus. Se o Aguiar estivesse aqui, ele poderia dar os valores exatos das probabilidades e da exatidão de porcentagem acerca da morte e da ressurreição de Jesus, das centenas de profecias que se cumpriram e foram preditas 600 anos antes, muitos anos antes. Então vieram e foram consumadas naquela sexta-feira. E aí então, no terceiro dia, ele ressuscita e ele aparece para o grupo de discípulos, ele aparece para uma multidão de mais de 500 pessoas. E o apóstolo Paulo fala que ainda estavam vivas aquelas pessoas o qual viram o Jesus ressurreto. Então isso é algo incrível quando nós olhamos para a historicidade de Jesus Cristo. Ele não é um mentiroso, ele não é um lunático, ele é de fato quem ele falou que ele era. Ele é o Messias, o nosso Salvador que nós cantamos. Aquele qual nós esperávamos ansiosamente, desde a eternidade. Agostinho falava que o coração do ser humano ele é perturbado até que ele encontre o Senhor. E então ele encontra esse lugar de calma e de pertencimento e de ter achado um lar o qual nós nunca tivemos antes. Agostinho falava, nós temos saudade de um lar o qual nós nunca tivemos antes. E é uma coisa incrível. Então nós deparamos agora com Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 20, né? Uma parábola, uma semente e 4 corações é o nosso tema de hoje. Gostaria de, como parte introdutória, dizer mais uma vez que o ministério de Jesus foi permeado pelos seus ensinos. Ele falou algumas vezes que ele veio para ensinar, ele veio para falar e proclamar o reino de Deus. Ele era o Senhor, o Salvador, mas ele era o mestre, o professor. Aquele que podia, desde muito cedo, ensinar e as pessoas sentarem e ouvirem aquela pregação, aquele ensino com grande autoridade, diferente dos outros, diferente dos fariseus e dos mestres da lei que tinham domínio. Há quem diga que Jesus foi o melhor storyteller que a gente já viu na história da humanidade. Ele tinha essa capacidade de lidar com as histórias e fazer o povo ser envolvido por ela. E quando de repente eles estavam tomados na cena, e já percebiam que eles eram os protagonistas da história. E então já não tinham mais como tentar se desviar da situação. Eles tinham que responder. Jesus falou por parábolas. Parábolas vem do termo grego parabole, né? Que quer dizer, nessa etimologia significa comparar, trazer ao lado, colocarem as coisas lado a lado, fazer um paralelo. E a gente vai ver essa história, para alguns de nós já conhecemos, é uma história bem conhecida essa questão, conhecida como a parábola do semeador, o qual nós demos outro título, porque eu acho que é mais legal do que o título da NVI.
Na verdade, é a parábola do semeador e muito mais. É a parábola da semente, é a parábola do solo, é a parábola dos corações. É interessante que essas histórias, algumas, a gente não tem certeza. Na verdade, todas elas nós não temos certeza o que de fato aconteceram, se eram fictícias ou verdadeiras. Há esse ponto de interrogação, né? Essas ilustrações que se baseiam, na verdade, mesmo que sejam fictícias, falam do dia a dia, da rotina, da vida do ser humano. Elas trazem essa realidade de episódios comuns, da vida comum. Então estabelece essa comparação para trazer entendimento e sabedoria e compreensão. Os inimigos de Jesus, eles fecham as portas da sinagoga para que ele pudesse ensinar. O lugar onde ele passou, ele ensinou, os corações foram revelados, as coisas ruins foram lidadas. Então ele não era bem-vindo diante dos fariseus e dos mestres da lei. Mas Jesus mostra uma coisa bem interessante para a gente. É que ele não está preso a um lugar. Esse lugar aqui, gente, é uma bênção. Nós amamos essa casa. E você pode ver, nós estamos muito felizes de ver essa casa cada vez mais bonitinha. Mas Jesus não se prende a isso. Então ele usa do mar, então, como a sua igreja, e ele usa do barco como se fosse o seu púlpito. Então não adianta fechar as portas para Jesus, porque ele sabe entrar. Ele sabe entrar, mesmo com as portas fechadas, né? Então, esse método que Jesus usa de contação de história, de parábolas, ele tem como objetivo, como se fossem os corações como janelas. Algumas se abrem diante dos seus ensinos, outras se fecham. E a gente vê, diante desses solos e diante da realidade dos fariseus e do mestre da lei, essa realidade do coração que amolece e do coração que endurece, né? Alguém disse que Jesus está se referindo aos fariseus como aqueles que estão com os corações endurecidos, e seus seguidores eram pessoas de coração impenitente, insistente e obstinados. Ele fazia essa comparação diante dessas histórias e da aplicação. Esses ouvintes, então, eles eram confrontados pela responsabilidade da sua própria cegueira. Jesus falou que eles tinham olhos para ver, mas não viam, e tinham ouvidos, mas não escutavam. Isso é uma coisa interessante. A gente vê que essas pessoas, o qual Jesus falou, que têm olhos, mas não veem, ouvido, mas não ouvem, elas são aquelas de Romanos capítulo 1, o qual Deus entrega para os seus próprios desejos. E lembrando, e talvez sendo ensinado pela primeira vez, talvez para aqueles que não sabem, precisam ser, os demais são lembrados, desde quando nós falamos da queda, né, de Adão e Eva, que é a queda da humanidade, todas as relações foram desconfiguradas. Então, o pecado então se torna aparente e visível, né? E aí então, quando nós olhamos diante disso, nós entendemos que o nosso coração ele é inclinado para o mal. Então Jesus está falando nessa coisa aqui, ele está mostrando o coração e dando outras opções. Existe uma forma de a gente lidar com o nosso coração. E não é da forma que nós fazemos na nossa força. E esses solos, eles nos mostram isso. Algumas traduções falam terrenos, outros falam solos, né? Então, uma coisa que eu quero com observação dessa parte introdutória, e nós vamos entrar já já no texto, que é importante, é que Deus, ele não endurece corações amolecidos. Falo mais uma vez, gente. Jesus, o nosso Senhor, ele não endurece corações amolecidos. Toda vez que você vê nas Escrituras Deus endurecendo o coração de alguém, era um coração que já era duro.
que já tinha uma coisa de não querer ser governado pelo Senhor. A gente vê o exemplo do faraó, a gente vê os exemplos do povo de Israel. A gente vê em Ezequiel, Deus falando que daria um novo coração para o seu povo, e um coração de carne que batia de verdade. Né? Então essa parábola do semeador, né, essa parábola, uma mensagem, né, e os corações, uma semente, né, e os 4 corações, ela é uma porta de entrada para o entendimento das outras parábolas. Essa parábola é uma espécie de trazer um entendimento. Se a gente pegar o coração da coisa, a gente consegue entender o que Jesus está tentando passar para que a gente possa compreender. Uma segunda observação nessa introdução que eu gostaria de ressaltar é que essa parábola ela não requer um trabalho duro de hermenêutica, de interpretação. Ela não requer. Porque Jesus ele fala e depois ele explica. E é assim que nós tentamos fazer aqui. Tá? É o nosso desejo. De chegar assim, de ler o texto, observar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E uma coisa que eu gostaria de falar como parte de, como posso dizer, de uma exortação a você. Existe um termo que você vai ver por aí falando que Jesus é a chave hermenêutica. Na maioria das vezes, gente, isso é uma conotação negativa, tá? É de um pessoal que quer usar a Bíblia para, de alguma forma, falar o que quer das Escrituras e falar que Jesus é maior do que a Bíblia. Então, raramente você vai ouvir alguém que tem uma boa teologia, que acredita na infalibilidade da Bíblia e da inerrância, falando algo desse tipo. Tá? Então, aqui, o correto, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, é que você não vai ouvir algumas dessas pessoas. E nisso eu poderia me referir ao Ed Renekiewicz, eu poderia do Vitor Azevedo, eu poderia falar do Caio Fábio e muitos outros. Você não vai ver eles falando que a própria Escritura interpreta a própria Escritura. Que Jesus, de verdade, o que ele quer dizer, ele está falando aqui, e é nisso aqui que nós nos baseamos. É nisso aqui que nós colocamos a nossa vida. E não é que a Bíblia contém as Escrituras, ela é a Escritura. Ela é a palavra de Deus, soprada por Deus, escrita por homens, sim, mas soprada por Deus de forma divina. Com uma harmonia fora do normal, de forma milagrosa, 66 livros escritos de histórias diferentes, povos diferentes, nações diferentes, línguas diferentes, tempos diferentes, e essa harmonia incrível porque é soprada por Deus. E a palavra nos diz, a própria palavra, eu amo isso, que a palavra de Deus, ela é útil, ela é proveitosa para correção, para repreensão, para justiça, e para todas as coisas referentes a uma vida santa e piedosa. Então, o J.C. Ryle, ele fala assim, que essa parábola não precisa de explicação, porque Jesus já explicou. Ela precisa de aplicação. Ela começa com ouçam, e ela termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece meio paradoxal, né? Mas não é. Existe uma grande diferença entre a gente ouvir e absorver e viver esse negócio. Marcos, ele segue essa linha, né? Lembrando, para você que está chegando agora, então, para ouvir talvez pela primeira ou segunda vez, nós estamos olhando para o Evangelho de Marcos como uma perspectiva de Jesus de Nazaré, na sua turnê de 3 anos e pouco, na perspectiva do evangelista Marcos como um fotógrafo. Ele não se aprofunda nos atos, assim, nos ensinos, de forma profunda como Mateus e Lucas. As parábolas aqui, elas são corridas, porque elas têm como objetivo forçar o nosso entendimento acerca das ações.
Mateus e Lucas é muito mais profundo. Não, eles olham para os atos e para as ações, mas eles olham muito mais para os ensinos, para a questão da como Jesus lidou com cada coisa de forma mais peculiar e intensa. Então a gente vai ver aqui uma palavra que permeia o Evangelho de Marcos, logo, imediatamente, e isso nos mostra o quanto Marcos está chamando a nossa atenção para as ações. Então, se você quiser marcar a divisão desses 20 versículos, a gente vai ver a parábola dos solos e o propósito das parábolas. Do versículo de 1 a 9, a gente vai ver a apresentação da parábola dos solos. Então, de 1 a 9, a apresentação da parábola dos solos. De 10 a 12, o propósito das parábolas. E de 13 a 20, a explicação da parábola. Então, de forma rápida, de 1 a 9, a apresentação da parábola dos solos. De 10 a 12, o propósito das parábolas. De 13 a 20, a explicação da parábola. Vamos ler Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Nós nos reunimos, Senhor, ao redor das Escrituras, Senhor, como família do Senhor, como povo de Deus. Senhor, e nós estamos agora nesse tempo de ouvirmos, Senhor. Dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir, Senhor. Ministra os corações, Senhor. Que as Suas palavras, Senhor, sejam essa espada afiada, Senhor, essa faca de dois gumes, Senhor, que é capaz de penetrar, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Onde nenhuma outra pessoa ou palavra é capaz de penetrar, Senhor. Ministra os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê o primeiro solo aqui. A gente vê e a gente tem como destacar, a gente pode destacar 3 coisas acerca de um solo, de um coração endurecido. A primeira coisa, antes de citar as 3, eu gostaria de dizer que todos nós aqui, de alguma forma, tivemos ou temos os nossos corações em alguma dessas 4 categorias. Pode ser que nesse momento a gente esteja em algumas delas, mas pode ser que durante uma fase da nossa vida os nossos corações foram tomados de formas diferentes. E isso é uma coisa que é importante se a gente quiser e desejar viver a vida que o Senhor tem para nós, que a gente leve isso com seriedade, né? Então Jesus destaca 3 coisas aqui acerca de um coração endurecido. O primeiro, ele fala que um coração duro, né, endurecido, ele ouve a palavra, mas ele não compreende. Ele é incapaz de compreender. Mateus 13:19 fala isso. Eles ouvem, mas não compreendem. Um coração duro é como um solo batido, pisado pela multidão. A gente vê nos outros evangelhos, em Lucas fala que Marcos não fala com a terra pisada, né?
Mas Lucas fala que é como se tivesse pisado uma multidão, né? Um solo batido, pisado pela multidão. E aqueles que vêm e vão são os corações inquietos e perturbados com a multidão de coisas acerca da vida. A gente não precisa ir muito longe para pensar de como isso é fácil de pegar os nossos corações. A influência da cultura predominante, a guerra ideológica e política, identitária e tantas outras coisas, o qual nossos corações são divididos e fica confuso e ficam então perturbados diante dessas coisas. Coisas que vêm e vão e que fazem com que a palavra seja pisada, e então não tendo o fruto e o resultado esperado, né, da semente que foi plantada. É como se fosse um homem, uma mulher indiferente, que a rotina da vida nos insensibilizou. Nós já não sentimos mais tanto quanto antes, o nosso coração já está amassado, né? Já não está mais naquele lugar de sentir e de sensibilizar. E essa cultura a qual nós vivemos, a cultura predominante, gente, nós temos falado nessas últimas semanas o quanto o dualismo, o relativismo e tantas outras coisas acerca das Escrituras tem nos levado a caminhos tortuosos. Alguém disse que essa parábola, dessa parte aqui do coração endurecido, ela é tão importante em relação a esse tipo de solo para essa geração, que uma das coisas mais radicais para o homem e para a mulher, talvez o mais sério de todos os problemas, é não perceber problema algum. Essa é uma coisa radical, gente. E essa insensibilidade faz com que isso se torne realidade para nós. Então, coisas que nós deveríamos chamar de pecado ou errado, nós já não chamamos. Coisas que nós sabemos que deveríamos fazer, que faz parte da vida que nós somos chamados a viver, já não precisa mais tanto. Então, aquela coisa do cultivar e do guardar, ele se torna uma coisa distante. Nós ficamos satisfeitos com o que nós temos, o que nós somos. Nós ficamos agarrados ao consumismo e aos nossos hábitos, escravos de uma rotina, orgulhosos de nossas crenças ou ausência delas. Afinal de contas, nós não somos como eles, né? Os dois lados têm essa fala, né? Os não religiosos falam dos religiosos falam dos religiosos. Então a gente é tomado por isso, somos consumidos pelo prazer e pelo entretenimento, já não levamos a sério um monte de coisa que deveríamos levar. Um coração duro, ele ouve, mas ele não compreende. Ele não tem um entendimento espiritual. É como alguém que ouve um sermão dominicalmente e vai para casa como se nada tivesse acontecido, não prestou atenção nenhuma e não ouviu nada que pudesse levar no seu coração para casa e falar assim, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui precisa ser transformado. E é por isso que nós tentamos, de forma dominical, como parte da nossa liturgia, ter um tempo de resposta. Para a gente não esperar para a semana que vem, para que a gente possa fazer agora. E quem sabe o nosso coração possa ser calibrado. E aí então sermos tocados e vemos os nossos corações serem transformados pela palavra de Deus. Algumas observações importantes, fala que a palavra não produz nenhum efeito. Porque está na pedra, está na coisa amassada, na coisa dura. E eu queria observar duas coisas aqui. Primeiro é que era Jesus que estava ensinando. Não era o Cacá, não era o Nadalim, não era o Rodrigo, não era o Matt, não era o Aguiar, não era o Doug. E ainda assim, essa palavra não surte o efeito que ela deveria. O erro, então, não está
em quem está proferindo essa palavra. Essa é uma observação importante. Isso também não torna e não faz com que essa palavra seja inútil. Isso mostra a participação do ser humano diante dessa escolha que Deus coloca diante de nós. Aqui, a gente vê isso aqui sendo colocado diante de nós, da forma que o nosso coração é maleável ou não. E o coração de Deus para a humanidade, para o povo que Ele criou, é que seja um povo do coração aberto, um povo com coração maleável, um povo com coração que Deus pode ser o rei de verdade. Não só o rei de algumas coisas, mas o rei de tudo. Domingo após domingo nós vamos à igreja. Mas é como se Satanás rouba a semente dos corações. Semana após semana, a questão da fé, do temor, da rendição, ela toma cada vez mais um lugar distante para alguns. É como se assim, isso aqui é muito legal. Ezequiel 33, 32, fala uma coisa bem interessante. Fala de canções de amor, voz suave que toca bem, que amam ouvir, mas que não praticam. É radical. E isso é doloroso, gente. Segundo lugar, fala que o coração duro é onde a semente é pisada. Em Marcos não usa o termo pisada, né? Ele usa o termo, né, à beira do caminho. Quando está à beira do caminho é pisada, né? Lucas 8 fala isso. 8:5. A semente que é pisada pelos homens, ela nem chega a brotar. Porque um solo duro e seco não produz fruto. Esses corações, né, alguém diz que são como campos não cultivados. Eu já estive na África, já estive no norte e nordeste do país, mas eu nunca vi um lugar de tanta sequidão como na África. E quando você vê um verde, quando você vê uma folha de alguma coisa, quando você vê uma árvore, você fica abismado. Obrigado, Cláudio. Essa é a dona Bispa. Onde falta água para regar, onde falta água para molhar esse solo. Em terceiro lugar, o coração duro é onde essa semente é roubada, como eu falei. Ela é tirada. Eles ouvem, mas é como se não fizesse sentido algum. Alguns não creem, não acreditam de verdade. Nós temos pessoas que vêm na nossa comunidade que ainda não têm uma fé e não crê. Então eles ouvem, eles são tomados de alguns sentimentos, de algumas coisas que são muito boas, mas precisa de algo a mais. Porque senão a gente volta para casa, é como se nada tivesse acontecido. O nosso coração não é transformado. E talvez o que de fato precisamos é de salvação. Alguns de nós precisamos de salvação. Talvez temos pessoas no nosso meio que ainda não têm Jesus como Senhor e Rei. E o que eu quero dizer como ter Jesus como Senhor e Rei? São aquelas pessoas que têm o coração abertos para serem tocados por Deus e viverem a realidade do que as Escrituras falam para viver. É quando nós temos o Espírito Santo que habita em nós, então nós temos a realidade de quando nós fazemos coisas erradas, o qual nós sabemos que o nome é pecado, nós sentimos mal, e não é um mal de remorso, é um arrependimento, é um desejo de não fazer mais. É um desejo de virar, eu estou indo nessa direção, eu vou para o outro lado, eu não quero mais isso. E alguns de nós estamos nesse processo. Alguns de nós não chegamos lá ainda. Eu amo ouvir as histórias que a gente tem ouvido na Calvary nesses últimos anos. Tem pessoas que a gente descobriu que se converteram e deram a vida para Jesus num ambiente como esse.
Nós ouvimos nos últimos aniversários da igreja de pessoas que se converteram no culto de Natal, que pessoas que se converteram no culto dominical, outras em alguns eventos. E isso é a obra de Deus, do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente não pode só ouvir, a gente precisa ir adiante. A proclamação do Evangelho, do Reino de Deus, é algo tão impressionante que, quando a gente pensa nas táticas de Satanás, né, que fala que o Satanás vem e rouba, eu acho que é importante a gente ressaltar que Satanás é um opositor do Reino de Deus. Ele é um opositor de Deus, ele é um opositor do povo de Deus. E o que ele puder fazer para que a palavra de Deus não gere, não dê fruto na sua vida, no seu coração, ele vai fazer. Tá? E olha que a gente não é esse povo que fica botando a culpa de Satanás para todas as coisas. Né? Tem coisas que Satanás está lá no home office de boinha e a gente está pirando no negócio que ele está... tudo é Satanás, né? E às vezes é tipo assim, cara, só assume a responsabilidade aí, pede desculpa, pede perdão, né? Aí Satanás faz tipo assim, valeu. Mas o diabo tem essa capacidade. O apóstolo Paulo fala que o diabo cegou essa geração para poder ver as coisas de Deus. Então, a nossa oração é que os olhos sejam abertos para que a gente possa ver. Vamos lá, para a gente para não se estender. O segundo solo é o coração superficial. Então a gente falou sobre o solo que tinha pedra, né, que foi pisado e foi à beira do caminho. E aí a gente então vê o próximo, que mais uma vez eu gostaria de trazer 3 coisas acerca desses corações superficiais. Em primeiro lugar, esse coração superficial ele tem uma resposta imediata. Olha o que a palavra fala. Fala que ele recebe. Vamos lá, no versículo 3 ele fala: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Então a gente vê aqui a palavra logo ou imediatamente aparecendo. Essas pessoas elas agem no calor do momento. Essas pessoas agem de forma rápida. Elas têm uma alegria em fazer isso, né? Mas imediatamente também algo acontece. É como se fosse, numa linguagem popular, meio que um fogo de palha. A gente tem alegria, a gente tem essa coisa da rapidez. E a gente, pessoal, como liderança da igreja, a gente vê isso de forma muito visível. A gente vê o pessoal que se achega à nossa comunidade com grande entusiasmo. E a gente já viu eles participando do Connect, dos grupos de conexão, sendo batizados. E de repente eles somem. Como se nada tivesse acontecido e eles voltam para a vida e para a prática qual eles faziam parte. Então eles receberam com grande entusiasmo, com grande alegria. Mas algo acontece. Então esse terreno com pedras, para fugir do negócio do pedregoso, né, para falar errado, e depois os caras fazerem, né, memes com o vídeo, né? Então lugares com pedras, pedrosos, né? Representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. E é duro lidar com coisas que são superficiais, cara. A gente deseja ir, nossos grupos de conexão, quem participa dos grupos, a gente quer sair da superficialidade. A gente quer ir lá mais fundo. A gente quer conhecer a vida um do outro. A gente quer poder ministrar a vida um do outro. A gente quer poder se compadecer da vida um do outro.
E isso na superficialidade não acontece. Eu amo de histórias que a gente ouve da nossa comunidade, gente. Eu falo isso com muito orgulho. De pessoas que vieram de uma vida muito difícil. E eles começam, então, essa nova vida, nessa nova criatura em Cristo Jesus, depois de se converterem, se tornarem novos convertidos. E eles pensam, talvez, que não há lugar para eles na vida cristã e nessa igreja perfeita. E aí, então, eles se deparam com alguém que viveu exatamente as coisas que eles viveram. E então eles encontram alento, eles encontram abrigo, e eles falam assim, cara, eu fui assim também. E Deus fez uma coisa incrível, cara. Deus ressignificou as coisas. Famílias que estavam quebradas, hoje são, para a glória de Deus, estão muito bem. E tantas outras coisas, passado com relacionamentos quebrados. E vendo Deus restaurando e reformando e poder ser esse exemplo. Então, na superficialidade não é capaz, nós não somos capazes de fazer isso. Né? Alguém disse que eles mostram uma promessa inicial que não se confirma. Tanto a sua resposta quanto o seu abandono são de forma muito rápida e visível. Né? Então a gente vê essa estranheza. Né? O segundo lugar, um coração superficial, ele não tem profundidade nem perseverança, mais ou menos o que foi falado. Não tem raiz, não tem terra o suficiente ali para poder criar raiz. Então, a gente vê uma fé temporária, a gente vê que há uma adesão, mas não há uma conversão genuína, há um entusiasmo, mas não há convicção verdadeira. Né? Então, a resposta é imediata, o crescimento inicial é algo espantoso, contudo, não tem profundidade. Não tem raiz. Então não resiste o calor da realidade, da vida. Então isso acaba gerando essa realidade contrária do que é proposto. Faz sentido, gente? Quantos de nós já vivemos ou fomos essas pessoas ou vemos essas pessoas? No terceiro lugar, um coração superficial, ele não avalia o custo do discipulado. E o que eu quero dizer com isso, gente? Nós vamos gastar aí talvez 8, 9 domingos falando sobre discipulado. Nós vamos olhar para o discipulado de uma forma bíblica, talvez muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Para alguns de vocês, quando ouve a palavra discipulado, você pensa talvez em um encontro semanal de 1 hora, o qual o mentor ou o discipulador vai saber sobre a sua vida e vai te dar alguma coisa para você ler. E isso está ok, isso não é errado em si, mas não é só isso. Porque a gente não vê Jesus fazendo isso. A gente vê Jesus trazendo as pessoas para dentro do seu convívio. A gente vê os discípulos apóstolos apontando as pessoas para Cristo. Nessa vida coletiva como família. Então, a gente vai ver que essa questão de avaliar o custo do discipulado, o discipulado de Jesus, que é a prática e a vivência do evangelho, das boas novas de Jesus, é que quando chegam as lutas, as provas, as pessoas se ofendem, se escandalizam, porque não haviam pensado na realidade da vida cristã. E eu falo isso, gente, com muito temor, gente. Se você procurar um profissional da saúde mental ou coisa do tipo, e você falar para ele ou para ela que você está com problema de relacionamento com alguém na comunidade que você faz parte, ele vai aconselhar você a procurar outro lugar. Mas o Evangelho de Jesus Cristo fala para você ficar, porque o ferro afia ferro. Essa é a beleza da igreja. É quando as indiferenças e as relações são diferentes e nós conseguimos sentar aqui em 2024, hoje, sem ninguém querer matar um ao outro. Talvez se der um tempinho lá fora, a gente dá para dar uma bagunçada no coração. Ou talvez nas redes sociais. Mas o nosso coração, ele está debaixo desse senhorio.
Então, quando a gente vê a realidade, não é saindo da comunidade que a gente resolve a comunidade. Alguém disse que é na comunidade que nós somos machucados, mas é na comunidade que nós somos sarados. Então a gente precisa cuidar com o tipo de evangelho que a gente está ouvindo. Se a gente ouvir os evangelhos distorcidos, que não envolve uma autonegação, que não envolve sacrifício, que não envolve uma coisa que vai tomar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida, a minha casa, é um evangelho errado, distorcido. Então, quando a realidade vier, nós vamos apanhar, nós vamos se ofender, nós vamos querer ir embora. Então, avaliar o custo do discipulado é pensar na vida cristã, o evangelho de Jesus que é de verdade, existem benefícios incríveis e sem fins. Mas existe a dor, existe o sofrimento, existe a realidade de que onde existem pessoas, seres humanos, vivendo de alguma forma, vai ter coisa ruim. A pessoa fala assim, nossa, é difícil trabalhar com pessoas, né? Fala assim, pois é, pastor trabalha com pessoas 25 horas por dia. Mas tem como amar. Tem como a gente se sentir chamado e pensar, é para isso que eu fui chamado. Para viver essa vida que Jesus colocou diante de nós. Então, nós precisamos pensar e avaliar. Lembra na nossa declaração de fé, como novos membros, que nós nos comprometemos com o corpo de Cristo? Que já não tem mais aquele negócio, esse aqui é a minha vida, você não se intromete. Ah, isso aqui é meu, né? Eu falo, na minha casa, a gente tem uma regra. E cada vez mais a gente tem usado menos, eles têm aprendido. Mas desde pequenininho, quando havia briga entre as crianças e havia o termo, isso aqui é meu, e a cara fechava, já não era mais. E a gente faz isso, gente. Isso aqui é meu, não é mais. Vamos achar uma criança aí, cara, que precisa, e você vai dar. E o sorriso, ó. Como tá feliz. Porque não é meu. A palavra de Deus fala que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus Pai. A gente é simplesmente, Warren Wiersbe falava, né? Somos canais do canal do amor de Deus, para que o amor de Deus possa alcançar pessoas. Um comentarista bíblico, J.C. Ryle, ele fala assim que esse ouvinte ele tem prazer em ouvir sermões em que a verdade é exposta. Ele fala com alegria, entusiasmo acerca da doçura do evangelho e da felicidade de ouvi-lo. Ele pode chorar em resposta ao apelo da pregação e falar com intensidade acerca dos seus sentimentos. Mas infelizmente não há estabilidade em sua religião. Não há uma obra real do Espírito Santo em seu coração. Seu amor por Deus é como a névoa que cedo passa. Na verdade, esse ouvinte está totalmente enganado. Não há real obra de conversão. Mesmo com todos os seus sentimentos de alegrias, esperanças, desejos, eles estão realmente no caminho da destruição. As angústias e perseguições resultam da natureza do evangelho, bem como da natureza do mundo. É isso, gente. É isso. E eu já falei isso várias vezes. Se nós fundamentarmos a nossa vida no evangelho errado, nós estaremos fundamentando nossa vida numa coisa errada do começo ao fim. Alguém falou que se Bonhoeffer tivesse aqui nesses dias, o slogan da sua igreja era: venha, vamos morrer juntos. Porque esse era o chamado de Jesus. Testemunhas, mártires, prontos e desejosos a morrer por essa causa. Isso coloca a gente numa situação difícil de decisão, gente. Dispostos a morrer por essa causa, por acreditar nessa realidade. E eu sei que para alguns de nós que estamos chegando nessa comunidade, na questão da fé, pensar nisso é algo radical. Mas é importante dizer e ressaltar que o povo de Deus vem sofrendo desde o princípio. Pessoas morreram por esse nome que nós cantamos nessa noite.
pessoas foram rejeitadas, sofreram perseguição, e ainda hoje os nossos irmãos em vários lugares do mundo estão sofrendo, a igreja de Jesus Cristo está sofrendo perseguição por causa do nome. Você pode falar qualquer coisa, a hora que você fala que Jesus Cristo está fazendo algo na sua vida, algo acontece. E oposição acontece. E rejeição acontece. Seguindo adiante, o solo do coração ocupado. Esse daqui é doloroso, pessoal. Esse daqui, se for passar no crivo, um monte de nós, aí uma da gente aí vai... Olha lá, o que fala? Jesus vai explicar, então, cada um deles. Eu vou passar já para a parte que Jesus, então, explica, tá? Para a gente poder ganhar tempo e não gastar tanto tempo em... Vamos lá. A partir do versículo 10, fala assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola, não entenderam nada. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estavam fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Então a gente vê que quando entende uma, a gente entende as outras, né? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Foi essa primeira que eu falei. A palavra é semeada, logo que ouvem, Satanás vem e tira a palavra nela semeada. Outras, semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo a recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo, vão embora, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo e abandonam. Outras ainda, a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, gente, a gente vê aqui, essa daqui, os corações ocupados, a preocupação da vida, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas que sufocam a palavra. Então, em primeiro lugar, a gente vê que esse coração ocupado, ele ouve a palavra, mas dá atenção às outras coisas. Essas outras coisas são os ídolos dessa geração. Pensa nessas três coisas aqui, gente. Quem nessa vida nunca ficou preocupado com as preocupações da vida? Pense na questão do engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Gente, isso aqui é o diagnóstico dessa geração. Fala que a semente caiu nos espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Então isso aqui não sufocou ao ponto de não sair nada. Cresceram junto, ficou essa coisa estranha. Então a gente precisa entender essa realidade. É como se não recebesse com primazia e prioridade. Então, as outras coisas se tornam secundárias acerca do Senhor. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. E retrata esse coração como um campo de batalha, disputado pelas preocupações da vida, pelos enganos da riqueza, pelas essas coisas, pelo desejo, pelas outras coisas. Muitos pastores têm falado nesses dias que uma das coisas que a gente vai poder pensar, talvez com muito arrependimento, é acerca da forma que a gente lida com o tempo, da forma que a gente lida com as nossas prioridades. O pastor Chuck costumava dizer que tudo vai passar, logo, logo tudo vai passar, e só o que foi feito para Cristo permanecerá. Isso é uma palavra dura, gente. Isso é as Escrituras de forma resumida. Tudo isso aí vai passar, os céus e a terra passarão, né?
Mas só o que foi feito para Cristo permanecerá. Porque é só o que tem o peso eterno. E aí então a gente pensa assim, pô, mas peso eterno, o que isso quer dizer? Então eu vou ter que virar pastor, missionário. A ideia do peso eterno é tudo que você fizer, seja comer, vestir, falar, beber, que faça para a glória de Deus. Que tenha Deus como prioridade naquilo que você tem na sua vida. De entender que as coisas que você tem é um privilégio. Pensando que mais do que a metade da população do mundo vive em pobreza. A gente vive uma vida luxuosa comparado com muitos lugares do mundo. Nosso país mesmo. Né? Então, se a gente olhar para isso como uma ferramenta que Deus nos deu, como uma bênção, um privilégio, a gente vai ver que essas coisas não vão mais nos enganar, as preocupações da vida, o engano da riqueza. O engano da riqueza é uma coisa interessante, pessoas gastam a vida inteira buscando as riquezas. E aí depois eles percebem que eles têm todo o dinheiro do mundo. E são pobres. Pobres da realidade de uma vida vivida para a glória de Deus. Em segundo lugar, o coração ocupado ele é sufocado pela concorrência dessa questão do cuidado do mundo. O mundo, né, a gente usa o termo mundo aqui porque não tem mas talvez a cultura predominante talvez seria um termo mais ligado ao que a gente tem proposto. Porque a gente vive no mundo, Jesus não nos tira do mundo, Ele nos envia ao mundo. Mas a cultura predominante, a influência desse mundo que já é do maligno, sobre a influência do maligno. Então ele entra em concorrência e isso fala mais alto do que o evangelho na nossa vida. As glórias dessas coisas tornaram-se mais fascinantes do que as gloriosas riquezas de Cristo em nós. Aí a gente lembra da concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida, que tomam o lugar de Deus naquelas pessoas que ouvem o Evangelho, a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que a nossa fascinação possa ser trocada por Cristo. Em terceiro lugar, o coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. Eu contei essa história uma vez. Eu amo esses termos, né? A questão da afeição do coração, essa questão da fascinação. Uma vez eu estava no bosque de Jesus, lá das irmãs Nehama e Adola. E aí eu fui lá, e foi eu e o Marcos lá. A gente foi conversar com ela sobre o culto da Páscoa e tal. E o Marcos estava com a camisa do Harry Potter. E em casa, tipo assim, Senhor dos Anéis, Harry Potter, tipo assim, Star Wars, tipo assim, é tipo o Alpha. A gente começa desde cedo, a gente lê desde cedo, assim, cara, a nossa vida é permeada dessas coisas, né? E se você não conhece essas coisas, tipo assim, é muito legal. E se você vem de outra igreja que é difícil isso, é difícil mesmo, mas um dia a gente se acostuma. O fundador da Calvary de Curitiba, ele usava muitas alegorias acerca do Star Wars. E era incrível. Né? Mas beleza. E a gente estava lá, e a irmã, não sei se você já foi no bosque, mas assim, quando você vai lá, você tem um sentimento assim de que o seu pecado é muito grande. Devido ao lugar, parece um lugar de santidade, as irmãs parecem que caminham com auréola, né? Assim, uma coisa. E aí ela veio e falou assim: pastor, eu posso orar pelo seu filho? Eu falei, pode. Ela falou, tem uma palavra para ele. Eu falei, pode. Ela falou assim: Marcos, você é o menino de Jesus. Você viajou o mundo, seus pais levando a palavra de Deus. E a sua geração está trocando o fascínio que era de Jesus Cristo por todas essas outras coisas. Mas eu queria que você lembrasse que Jesus é o seu fascínio. Ela não falou com arrogância, com rigidez, não falando groselha, tipo assim, que era de Satanás, ou coisa tipo assim, sabe? Mas ela está falando sobre o fascínio, sobre a fascinação. E aí a gente orou.
E aí eu fui para casa, eu falei para Lilian, e nosso coração foi tomado de arrependimento. De falar assim, cara, nós somos criados para ter fascínio de Jesus Cristo, da beleza de quem Ele é, da beleza de tudo que Ele faz, das coisas que Ele é incrível. Então esse solo que a gente viu, ele tem essa concorrência devido a essas ambições e fascínio, a fascinação pela riqueza que era para ser do Senhor. Ele dá mais valor às coisas da terra do que às coisas do céu, gente. Das coisas que são nossas, as nossas possessões, a nossa segurança material. Isso traz ansiedade, sufoca as coisas de Deus na nossa vida. Eu não estou falando para você ser maluco, doido, tá? Não é esse o chamado, tipo assim, não ligar para nenhuma dessas coisas, como se nós não precisássemos de nenhuma dessas coisas. Não. O que eu estou falando é de ter a consciência de que não é, eu já falei isso várias vezes, eu volto a dizer, não é o seu trabalho que é o seu provedor, o teu sustentador, é o Senhor. Pode ser que você perca o seu trabalho amanhã. E o Senhor vai continuar sendo o mesmo. E eu, como pastor dessa igreja, já tive várias conversas com pessoas desse. Um tempo atrás, alguém perdeu o emprego. Na segunda-feira de manhã, eu fui chamado para tomar um café. Na segunda de manhã. Falei, cara, alguma coisa aconteceu. Cara, perdi meu emprego. Nem falei para minha esposa ainda. Mas eu estou confiante no Senhor. Porque Ele é meu sustentador. E essa foi minha oração. Falei, cara, é esse é o coração. E Deus derramou uma graça sem igual. O cara pode mudar de profissão, o cara está empregado. O Senhor cuidou, porque Ele é o provedor. Quando nós olhamos para o dinheiro como dinheiro, nós estamos com um pé no lugar errado. As ambições, elas se tornam egoístas. Ambição em si não é uma coisa ruim, tá? O apóstolo Paulo fala de uma ambição egoísta. Existem ambições que são muito boas na nossa profissão, na nossa família, no nosso ministério. Se a gente não tem isso, talvez falta algo, né? Mas quando a nossa ambição é egoísta, ela tem um lugar diferente no nosso coração. Ela sufoca as outras coisas que são boas. A gente deixa de ter prazer e deleite nas coisas que era para ter devido a essa coisa da ambição. Nós nos tornamos cristãos hedonitas, que são dados ao prazer próprio. E nos tornamos infrutíferos, que agora é essa última parte. Penúltima parte, né, dos corações infrutíferos. Recebem a palavra, mas é seduzido. Retém a palavra, mas nós precisamos ser o povo da boa terra, o povo frutífero, o povo que dá fruto. E terminando, vamos lá, versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse povo, esse coração, ele é aberto, ele é humilde, ele tem as afeições e as coisas no lugar certo. Está disposto, tem propósitos, tem desejo de obedecer, tem desejo de praticar as coisas, de não somente ser ouvinte, mas praticante. A sua confiança está em Cristo. O seu desejo está em fazer a vontade de Cristo. Então a gente vê que esse coração frutífero, né, a boa terra, ele produz fruto que dá certo e cresce. A gente vê
que tem diferentes proporções. A Bíblia usa esse termo aqui de 30, de 60. A ideia é de que tem proporções. Cada um de nós não estamos vivendo e usufruindo e desfrutando da mesma coisa. Nós temos coisas diferentes na nossa vida. E isso faz parte da perspectiva bíblica também. E eu gostaria de concluir, então, com 3 reflexões, de forma importante e terminando, para a gente terminar. Nós não devemos subestimar as forças opositoras acerca da semeadura. Jesus estava dizendo aqui que precisamos ouvir e terminou dizendo que temos ouvidos para ouvir. O diabo, as coisas do mundo, a carne se armam para impedir a conversão de pecadores. Essa é a realidade, gente. Segundo, não devemos subestimar as respostas imediatas. Já falei isso em outras ocasiões. Pessoas que são precipitadas e que falam mais do que deveriam, de forma rápida mais do que deveriam, tendem a se colocar em lugares que não está bom, que não é ok. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Talvez a gente pode pensar de forma que não pensa na realidade do preço do discipulado e da vida cristã. Em terceiro, não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é poderosa para dar fruto. E assim como Jesus soube lidar com os seus parentes não crentes, ele sabe lidar com os corações. Essa é uma coisa incrível. A verdade tão poderosa que ela sabe lidar com os espinhos, com as pedras, com todos os tipos de coisas que... Vamos colocar de pé?